Bom, pessoal, a aula de hoje é uma adaptação do que é uma das minhas aulas favoritas na UERJ, que é a gente fazer um passeio pela antiga área da Pequena África, no Rio de Janeiro, e conversando ali sobre a importância de cada um daqueles espaços para a história do Brasil, para a história do Rio, para tudo que diz respeito à escravidão, para tudo que diz respeito à cultura, às heranças afro-brasileiras, né? É um passeio que eu acho maravilhoso, é uma das minhas partes favoritas no Rio de Janeiro. A última vez que eu fiz esse passeio foi no início de 2020, por um grupo de alunos de Harvard, né, que foi um pedido de uma amiga minha. E foi muito legal fazer esse passeio com os alunos de Harvard, porque, primeiro, assim, que as perguntas que eles fazem não são melhores do que as perguntas que vocês fazem. É bom para a gente ver também como o nível da UERJ é elevado, né? Como ele é alto. Mas também para ver qual é a diferença da UERJ para uma universidade grande nos Estados Unidos, né? E aí qual é o barato de Harvard, aquilo que a gente tem em pouco grau, né? Mas que a gente tem que explorar mais. As turmas de Harvard são muito misturadas em termos de nacionalidade, que tem gente do mundo inteiro, né? Então foi muito legal dar uma aula como essa para pessoas ali de todos os continentes, né? Acho que um dos grandes desafios que a gente tem na UERJ e na universidade brasileira, de maneira geral, é ter mais alunos e professores de outros países. Se a gente tiver uma turma de relações internacionais em que, digamos, metade dos alunos sejam de outros países que não o Brasil, essas conversas vão ficar muito mais legais, vão ficar muito mais interessantes. E esse foi um dos baratos de estar conversando com esses estudantes lá. Mas, enfim, como a gente não pode ir até a Pequena África nesse momento, a gente pode trazer a Pequena África para a nossa aula, né, por meio aí dos PowerPoints, por meio aí dessas apresentações virtuais. E o que eu vou fazer com vocês é basicamente o que seria uma reprodução desse trajeto que a gente faz ali fisicamente, né, ao longo da cidade. Começando, o que é a Pequena África, né? Como é que a gente localiza ela no Rio de Janeiro. No século XIX, a gente chamava de Pequena África no Rio de Janeiro uma parte da cidade que basicamente corresponde ao que hoje é a zona portuária do Rio de Janeiro, atravessando pelo que hoje é a Avenida Presidente Vargas, que ainda não existia, e indo até a Praça 11. Então, a gente está falando aí de uma área relativamente grande, né, em termos territoriais, que engloba vários bairros, e essa área era, no Rio de Janeiro, a maior concentração de africanos e dos seus descendentes na cidade. E isso numa época em que talvez metade da cidade do Rio de Janeiro, ali por meados do século XIX, fosse formada por africanos, escravizados ou libertos. Então, a gente tinha, no século XIX, um papel muito importante da Pequena África para a cidade do Rio. E a força dessas várias heranças culturais, desses vários povos africanos na cidade do Rio, era muito mais visível, talvez, naquela época, até do que ela é hoje em dia. Quando a gente fala de africanos no Brasil, talvez a gente pense muito mais na Bahia, talvez a gente pense muito mais no Nordeste, mas, historicamente, a maior concentração estava aqui no Rio de Janeiro, né? Por uma história que, claro, está muito ligada à escravidão, está muito ligada ao papel que o Porto do Rio de Janeiro desempenhou no comércio internacional de escravizados, né? Mas é uma história também que passa pela música, que passa pela cultura, e é uma história que, em grande medida, vem sendo redescoberta ao longo dos últimos 10 anos, por conta de uma série de reformas urbanísticas na cidade do Rio de Janeiro, que tornaram essa antiga área da Pequena África novamente uma área de passeio, de museus, de importância cultural para a cidade do Rio, depois de um período em que ela ficou um tanto quanto abandonada na cidade. A gente vai começar o nosso passeio cultural pelo Largo da Prainha, ali na zona portuária.
Esse largo tem uma arquitetura muito bonita. Ele ainda é um largo que está ali bastante representado por esses antigos sobrados, né, que eram muito característicos do Rio de Janeiro no século XIX, no início do século XX. E ele tem também uma estátua, que é uma estátua de uma pessoa importante, que já apareceu aqui nas nossas aulas em outros momentos, que é a Mercedes Batista, uma bailarina negra, que foi a primeira bailarina negra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O Tiago talvez possa falar um pouco dela, né, um pouco do que ela representa. E, bom, por que tem esse nome de Largo da Prainha? Se a gente estiver hoje nele, vocês vão ver que não tem mar ali. Ele está ali ao lado da rua Sacadura Cabral, no centro, na zona portuária. Talvez a rua mais importante ali da zona portuária. Só que toda essa região em volta do Largo da Prainha é uma região de aterros. Toda essa parte da cidade foi muito modificada a partir do início da República, das grandes reformas urbanísticas do prefeito Pereira Passos, que é um nome que vai aparecer muito ao longo dessas próximas aulas. Então, na verdade, essa parte ali, junto do Largo da Prainha, até mais ou menos 1905, era mar. O mar chegava até essa calçada. E por isso que tinha esse nome de Largo da Prainha. E vários desses sobrados, várias dessas casas que estavam ali em volta, elas eram, no século XIX, o que se chamava de zundus. Os zundus eram uma mistura, eram casas que tinham uma função que misturava hospedarias com restaurantes. Eram casas onde as pessoas podiam, por exemplo, dormir durante a noite, né, como se fosse ali uma pensão, um hotel, e podiam também fazer refeições, né, comer um pouco, comer um almoço, comer um jantar. E essas casas eram majoritariamente propriedades e ocupadas por pessoas negras. Em muitos casos, pessoas que tinham sido escravizadas em algum momento e que depois tinham conseguido obter a sua liberdade. E aí tinham aberto esses pequenos negócios. Então, os zundus tinham um papel muito importante numa rede de solidariedade negra no Rio de Janeiro do século XIX. E muitas delas funcionavam como verdadeiros quilombos urbanos. Quando a gente ouve a palavra quilombo, a gente pensa no Quilombo dos Palmares, a gente pensa naqueles grandes acampamentos, grandes povoações nas quais os antigos escravizados tinham fugido e ido para algum interior remoto do Brasil. Bom, esses quilombos remotos existiram, sem sombra de dúvida, mas muitos quilombos estavam dentro da cidade do Rio de Janeiro. Por exemplo, nas serras, né, que estão em volta do Rio de Janeiro, no que hoje é Jacarepaguá, no que hoje é o Leblon, né, que na época era uma praia deserta, né, isolada da cidade. Tudo isso eram áreas de quilombo. Tudo isso eram áreas onde você tinha pessoas que tinham fugido da escravidão e tinham se abrigado ali. E havia também os quilombos urbanos, que eram essas casas, essas hospedarias, onde você tinha muitas vezes ali uma pessoa solidária, né, que abrigava aquele amigo que estava fugindo da escravidão. Ele se escondia ali por alguns dias, e depois ele tentava ir para essa parte mais isolada da cidade do Rio, ou tentava ir para o interior do país. Quer dizer, tinha ali essas várias possibilidades, né? E como vocês podem imaginar, esses quilombos urbanos eram uma área de, digamos, interesse policial, né? Tinha muitas batidas da polícia, tinha muito patrulhamento naquela região, muito conflito com as pessoas que viviam nessa área, né? E o Largo da Prainha era um lugar muito vivo, muito dinâmico, dentro dessa lógica da escravidão, dentro dessa lógica de resistências que aconteciam na cidade do Rio. Tiago, você pode falar para a gente um pouco sobre a Mercedes Batista, da importância da estátua dela estar aí nessa praça? É um prazer, né?
Acho que para a gente entender um pouco da importância, né, simbólica da Mercedes Batista, a gente precisaria falar um pouquinho de como que há no Rio de Janeiro, ali na virada do século XIX para o século XX, um projeto de modernização da cidade, né? Acredito que o Maurício vai falar disso mais para frente, mas já adiantando, um projeto de modernização que pensa um Rio de Janeiro já não tão ligado à tradição ibérica, né? Uma tradição portuguesa, que tenta apagar um pouco o histórico da escravidão e vai se inspirar muito em Paris, né? Vai se inspirar muito no Haussmann, o grande arquiteto que fez as reformas urbanas parisienses. E dentro dessas reformas a gente constrói o municipal, né? O Teatro Municipal, de modo que ele se torna um símbolo ali de um novo retrato do Brasil, né? De uma nova imagem que o Brasil tenta passar mais próximo a uma cultura europeia. E claro que esses espaços eles eram absolutamente vedados, né, às populações negras, né? Era considerado um sintoma quase que de barbárie, né? Algo pouco civilizado, as formas de dança, as formas de produzir música, os hábitos cotidianos dessa população. E a Mercedes Batista consegue, né, furar esse bloqueio, né, e se estabelece no Teatro Municipal como primeira bailarina negra. Mas ela não se reduz só a isso, né? Ela também tem um papel muito importante dentro das escolas de samba. A primeira escola a tratar com mais com um propósito, né, mais firme a questão da negritude, as escolas de samba como uma manifestação de herança negra, pelo menos, foi o Salgueiro. Foi o Salgueiro. E a Mercedes Batista que vai ser a grande coreógrafa do Salgueiro dessa época. Então, é ela, por exemplo, que apresenta, dentro do espetáculo das escolas de samba, alguns tipos de dança que antes era tido como algo muito localizado, né, regional, muito característico dessa região, da Pequena África, e é ela quem é responsável por dar uma projeção a isso a partir dos desfiles do Salgueiro. Eu tenho um livro aqui, Maurício, eu tenho um livro do Roberto Moura, do Tia Seata e a Pequena África, eu posso disponibilizar para o pessoal. Ah, bacana, passa sim. Vamos falar da Tia Seata daqui a pouquinho. Uma pessoa também super importante para essa história. Então, você viu que essa história ligada ao samba, ligada à cultura popular, às tradições afro-brasileiras, né? E ela está muito concentrada geograficamente nessa área da cidade. Digamos, entre o Largo da Prainha e a Praça 11. E a Praça 11, que vocês conhecem hoje em dia, é uma área muito esvaziada. Ela é uma sombra daquilo que ela era no início do século XX. No início do século XX, a Praça 11 era um lugar fantástico no Rio de Janeiro, que era um ponto de encontro entre essas comunidades negras, africanas ou descendentes de africanos, e dos imigrantes judeus e árabes que estavam chegando na cidade do Rio de Janeiro. Todos eles se misturavam ali na Praça 11. E se a gente lê as histórias da Praça 11 e as memórias, né, existe ainda uma certa relutância em afirmar que aquelas comunidades se misturavam. Mas eu sei por algumas histórias de amigos, né, de pessoas que me são próximas, que havia um pouco essa mistura. Por exemplo, eu tenho um amigo muito querido, que de vez em quando eu trago para dar palestras na UERJ, que é o Davi Buter, que, aliás, deve dar uma palestra em breve para a gente. Davi é jornalista, e ele está escrevendo agora um livro sobre o Carnaval de 1919, no Rio de Janeiro. É o Carnaval depois da gripe espanhola, que foi uma celebração da vida depois da morte na pandemia. E eu espero, claro, que o nosso próximo Carnaval, não sei quando ele será, né, mas eu espero que o nosso próximo Carnaval no Rio seja também essa celebração da vida, né? Seja também aí um pacto com a esperança. E o Davi é descendente de imigrantes judeus da Ucrânia, que se estabeleceram na Praça 11, e os avós dele montaram uma loja que vendia materiais para armazéns, lonas, né? Coisas utilizadas para você guardar mercadorias. E parte dos clientes dos avós do Davi eram as escolas de samba.
Isso foi fundamental. Então, assim, eles iam nos desfiles, eles eram convidados de honra. Imagina, né? Aqueles dois imigrantes, né, da Ucrânia. E tem uma história muito bonita, que eu acho que mostra bem essa solidariedade, né? Esses diálogos culturais que existiam no Rio de Janeiro naquela época, que a loja dos avós do Davi passou por uma tragédia, teve um incêndio, e eles perderam muita coisa, né? Perderam muita mercadoria, perderam muita coisa do que estava ali armazenado. E eles só conseguiram se reerguer, eles só conseguiram reconstruir o negócio pela solidariedade dos clientes das escolas de samba, que os ajudaram naquele momento difícil. Nossa, olha que história fantástica, né? Você tem ali dois imigrantes judeus que estão ali fugindo do nazismo, né? Fugindo daquela Europa conturbada do pós-Primeira Guerra Mundial, e eles vêm aqui para o Rio de Janeiro, vão para a Praça 11, se inserem ali naquela comunidade, né, multicultural, e, de alguma maneira, a história de vida deles é também uma história ligada ao carnaval carioca, né, ao surgimento e à consolidação das escolas de samba, lá nos anos 20, lá nos anos 30. Né? Que história fantástica. Acho que ela é muito representativa do melhor que a nossa cidade tem para oferecer. Os E avós do Davi muito estão vivos também, ainda. e muito também, Maurício, desculpa te interromper, Sim, mas muito tocante também quanto a uma ideia que a gente tem de que a escola de samba ela se resume ao desfile, né? Ela se resume a um espetáculo, à festa, só aquele momento, né? Mas não, né? Os ranchos que existiam antigamente, as escolas de samba, uma série de instituições festivas, né, ligadas às festividades populares, elas são, na verdade, também uma forma de você criar solidariedade, né? Você criar uma rede de proteção para uma população que estava ao Deus dará, né? Que estava completamente exatamente. abandonada no pós-abolição. Então, isso é muito bacana também de ser estudado, né? As formas de sociabilidade dentro dessas organizações. Isso é Nós vamos muito falar legal. exatamente disso aqui na nossa próxima parada, nesse passeio, a Pedra do Sal. Né? A gente sair ali do Largo da Prainha, a gente caminha por uns 5 minutos, se tanto, e a gente chega ali na Pedra do Sal. Então, que nome estranho, né? Como assim? Essa pedra é feita de sal? Por que ela tem esse nome? Sei não. Né? Esse nome não é a composição da pedra, né? Mas é porque, novamente, né, no passado, o mar chegava até ali, até junto dessa pedra. E ali, muitas vezes, os navios descarregavam as suas mercadorias. Descarregavam sal, descarregavam a carne, enfim, qualquer que fosse o produto que eles estivessem trazendo. E dali esses produtos eram distribuídos para o resto da cidade do Rio de Janeiro. Então era um atacadão, né? Era uma área ali de distribuição de mercadorias, de alimentos. E ali era também um ponto de encontro dos trabalhadores do porto, dos estivadores, das pessoas que trabalhavam com os navios, das pessoas que faziam esse trabalho ali de carregar e descarregar essas embarcações. E com muita frequência, esses estivadores eram negros. Eles eram africanos ou descendentes de africanos. E muitos moravam ali também nos arredores do Cais do Porto, nos arredores da pequena África. Então, ali era um lugar de trabalho e era também um lugar de confraternização, um lugar de festas, um lugar de solidariedade. Né? Na verdade, nós estamos olhando ali para a Pedra do Sal e ela é um dos berços, um dos locais de nascimento do samba no Brasil. Tem uma longa discussão entre os especialistas na história da música brasileira de onde é que o samba nasceu. Né? E é uma discussão que gera controvérsias apaixonadas. Né? Por exemplo, quem gosta do Vinícius de Moraes, né? O Vinícius diz no Samba da Benção que o samba nasceu na Bahia. Né? Na verdade, o que hoje muita gente diz é que há vários locais de nascimento do samba no Brasil, vários tipos de samba diferentes. Você tem um samba que nasce na Bahia, muito ligado à religião, você tem um samba mais rural, né, de Minas Gerais, você tem também esse samba urbano do Rio de Janeiro, que vai aparecer em grande medida na pequena África. E a gente está olhando para um espaço geográfico que, sem qualquer exagero, é um dos espaços mais importantes para a história cultural do Brasil. Se a gente olhar para os Estados Unidos, eu faria uma comparação com uma praça de Nova Orleans chamada Congo Square.
que era também um local de encontro, de confraternização de escravizados ou de libertos, e que é um dos berços do nascimento do jazz, né, de outros gêneros musicais americanos. A Pedra do Sal é um pouco para nós como é a Congo Square em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Na verdade, toda essa área em volta da Pedra do Sal, toda essa área em volta do Largo da Prainha, era um lugar muito importante para esse surgimento e desenvolvimento do samba e do carnaval. O carnaval não é uma festa que nasceu no Brasil, ela veio para cá, em grande medida, a partir de meados do século XIX, importada por aristocratas brasileiros que estavam muito insatisfeitos com o que era a grande festa popular do Brasil naquela época, que era o intrudo. O intrudo é uma festa portuguesa, né, que está presente também em outros países, né, em que, basicamente, as pessoas jogavam coisas umas nas outras, né, nesse período aí do carnaval. Quer dizer, elas jogavam sacos com água, ou, às vezes, com excrementos, né, com urinas, com fezes. Né. Então, como vocês podem imaginar, ela não era uma festa lá muito higiênica, né, e de vez em quando dava briga, de vez em quando dava tumulto. E a elite brasileira carioca da época, né, no segundo reinado, estava muito incomodada com essa festa e ela queria alguma coisa mais elegante, alguma coisa mais chique. E eles resolveram importar, então, o carnaval, como ele era celebrado em Veneza, que eram basicamente grandes bailes, onde as pessoas iam mascaradas, onde as pessoas iam fantasiadas. Mas o que acabou acontecendo é que esse carnaval foi se popularizando no Rio de Janeiro. Ele se tornou ali uma festa que foi acrescentando, foi pegando elementos das culturas afro-brasileiras, foi se misturando. Né? Ele deixou de ser também uma festa que acontecia num espaço fechado, né, num baile aristocrático, e ele passou para a rua. Então, a gente vai ter o surgimento de várias formas de festejar, de fazer música, de dançar, que vão ser os ranchos, os cordões, os blocos. Né? Então, uma série de maneiras, né, de viver a arte, de viver a cultura, que depois vão também, já no século XX, dar origem para as escolas de samba. E todo esse espaço, até hoje em dia, é um espaço muito importante para o samba, é um espaço muito importante para a celebração das culturas afro-brasileiras. Então, por exemplo, ali na Pedra do Sal, né, você vê que tem ali uma série de grafites ao redor da pedra. Todos eles são grafites que falam dessa história afro-brasileira. Então, tem ali um grafite celebrando a memória do Zumbi de Palmares, tem grafites falando sobre a escravidão, sobre a violência contra os negros cometidas hoje em dia, tem homenagens a Marielle, né? Ontem foi o aniversário de 3 anos do assassinato da Marielle, né? Que também é um crime político que marca muito a época que a gente está vivendo no Brasil. Né? A Marielle simbolizava muito dessas histórias de mudança social no Brasil, de transformações que estavam acontecendo aqui. Né? E o que a gente está vendo agora? Né? São uma série de celebrações que passam por esse tipo de questão. Então, por exemplo, ali na Pedra do Sal, a gente tem uma roda de samba, que é muito famosa, que é muito popular no Rio de Janeiro. E, claro, que agora, nesse momento de pandemia, não é para ir para a roda de samba, não é para ir para aglomeração nenhuma, mas, né, depois que passar o coronavírus, é um lugar importante para se comemorar, para se festejar. É um ponto de encontro também de muitos blocos de carnaval. E os blocos de carnaval têm sido também bastante importantes nessa revitalização cultural, né, da zona portuária do Rio de Janeiro. Né? Então, para dizer de outra maneira, esse espaço geográfico da cidade do Rio, da pequena África, é um espaço para a gente celebrar, é um espaço para a gente viver. Ele é uma parte muito importante dessa história. E vocês estão vendo ali que essa pedra foram escavadas nela, né, escadas.
Evidente que essas escadas não... Tem uma pergunta no chat da Vitória. Desculpa, eu não vi, peraí. Esse comentário sobre Nova Orleans tem a ver com o Mardi Gras, professor, que eles chamam de Carnival. Tem algum paralelo com o Carnaval no Brasil? Tem, né? Quer dizer, o Mardi Gras é a versão americana do Carnaval, né? Quer dizer, o modo como essa festa europeia foi sendo transformada, em geral, em países de cultura latina, né? Itália, França, Portugal, Espanha, e ela foi sendo transformada nas Américas pelo encontro com as culturas locais, né? Em particular com culturas africanas. Então, no Mardi Gras, você tem também desfiles. Tem alguma semelhança com os nossos desfiles de bloco, né? Com os nossos desfiles de escola de samba, com as fantasias, com os adereços. Eu comentei com vocês sobre o intrudo, né? Você tem ainda o carnaval em países hispânicos, ele tem um pouco dessa característica do intrudo. Alguns anos atrás, eu passei um carnaval no Peru, em Cusco, né, que é o coração, né, desse Peru indígena, inca, e o carnaval em Cusco é um intrudo, as pessoas jogando coisas umas nas outras. Né? Felizmente, hoje em dia, não mais excrementos, né, só água, só coisas do gênero, o que é bastante divertido, se você tiver aí um pouco o espírito esportivo, se você tiver aí um pouco essa vontade de brincar, de celebrar, né? de comemorar. Né? Então, assim, tudo vai se transformando, né? Tudo vai sendo incorporado ali nessas vivências. Né? E só para complementar, Maurício, não é só o Mardi Gras, né? A gente tem esse carnaval intrudo na América Latina inteira. Né? O Caribe tem carnaval muito parecido com o carnaval brasileiro. A Argentina tem, Uruguai, como você falou, a parte mais andina, né? Bolívia, Peru, Equador, tem também. Então está presente assim em tudo, né? É verdade. Talvez eu tive uma conversa recente com o Thiago, né? Assim, como é um projeto de pesquisa legal comparar esses carnavais, né? O que eles nos dizem sobre as sociedades de cada país, né? Bem lembrado do Uruguai, Thiago. As pessoas acham que não tinham negros no Uruguai, na Argentina, né? Olha, tinham e tem, né? Até hoje em dia, e em Montevidéu, em particular, essa presença, né, africana é muito forte, né? Marcou muito a cultura uruguaia. Na Argentina, em menor grau, mas ela está presente também na própria origem do tango. Né? O tango é uma fusão de várias culturas, de vários ritmos, mas ele tem também uma influência grande, né, dos africanos na Argentina. Então, quer dizer, é muito essa história de como a gente pode contar o modo como o carnaval surgiu e se desenvolveu nos países das Américas com uma história de relações internacionais, o que é um pouco a pesquisa do Thiago, né, na tese dele. Né? Então, é um diálogo cultural extremamente rico, extremamente relevante. Bom, essas escadas que vocês estão vendo na foto, elas levam até o Morro da Conceição, que vai ser a nossa próxima parada nessa viagem. E elas foram, evidentemente, escadas que foram construídas na pedra, escavadas na pedra, pelo trabalho dos escravizados. São coisas feitas aí por esse trabalho realmente forçado, como parte mesmo dessa circulação de mercadorias dentro da cidade do Rio de Janeiro. Bom, então, subindo para o Morro da Conceição, que é um lugar lindo, né? Quem não conhece ainda, quem não visitou, também é um lugar super agradável no Rio de Janeiro. Né? Ele é um morro no centro do Rio, na zona portuária, que não foi favelizado. O casario dele são essas casas muito tradicionais, como a gente está vendo na foto. Ele era um lugar de moradia de afro-brasileiros e que, ao longo do século XX, se tornou um lugar de moradia dos imigrantes portugueses. Então, você vê a força da cultura portuguesa, né, com muita presença no Morro da Conceição, né, na religiosidade, no formato das casas. Né? E
Hoje em dia, na década passada, ele atravessou um processo de gentrificação. O que é isso? Essa é uma palavra que está muito associada à zona portuária do Rio. A gentrificação é quando você tem uma área que até pouco tempo atrás era uma área pobre na cidade e ela começa a passar por uma mudança. Pessoas com mais dinheiro começam a se mudar para lá. Isso vai mudando o caráter daquele bairro. Então, não é que as pessoas que moram lá estejam ficando mais ricas. São pessoas que têm mais dinheiro, que saem de outras partes da cidade e vão morar lá. Em geral, isso acontece porque essas áreas começam a atrair artistas, pessoas boêmias, né? Teve alguma mudança ali qualquer que está levando essas pessoas para essa região. E isso vai mudando, né, o caráter do bairro. Eu vivi muito isso no bairro onde eu moro, Santa Teresa. Eu sou nascido e criado aqui, né? Mas ao longo aí dos últimos 15, 20 anos, eu vi Santa Teresa mudar muito. Virou um bairro muito gentrificado. E vi muitos dos meus amigos deixarem o bairro porque eles não tinham mais como pagar os aluguéis, que tinham aumentado muito. Na década de 2010, algo parecido estava acontecendo com o Morro da Conceição. Muitos artistas começaram a mudar para lá, a criar seus ateliês, né? Começou a haver também hostels, né? Hospedarias voltadas para turistas estrangeiros, se instalando por lá, porque ele realmente é uma área muito bonita, tem uma vista linda para a zona portuária, você está do lado do centro do Rio, então você pode ir a pé do Morro da Conceição para a Avenida Rio Branco, por exemplo, né? E ele é um lugar interessante de moradia. Agora, esse processo de gentrificação ele acabou interrompido com a crise econômica que se abateu aí sobre o Brasil e, em particular, sobre o Rio de Janeiro nos últimos anos. E agora tem um projeto da prefeitura para tornar o centro da cidade do Rio novamente uma área de moradia. Ele já foi assim no passado, mas ao longo do século XX ele acabou virando simplesmente um centro comercial. As pessoas vão ao centro para trabalhar, mas quando chega a noite elas saem de lá e vão para outras partes da cidade, né? E agora tem essa ideia aí de que volte a ser um lugar de moradia, porque a leitura da prefeitura, e me parece que é uma interpretação correta, é de que a crise da pandemia vai mudar o uso do espaço público no centro. Porque a gente tem muitas empresas que foram para o home office e muitas delas não voltarão para o centro do Rio. Então, tem que se pensar uma maneira alternativa, né, de ocupar aquela área, né, de fazer aquela área viver. Desde o início da pandemia, eu fui ao centro do Rio apenas 2 vezes e não cheguei aí até a zona portuária. Então, eu realmente não sei qual é a situação atual dessa região, em detalhes. Agora, no centro do Rio, muita coisa fechou. Muita loja, muito comércio, porque não teve realmente como se manter durante a pandemia. Eu não sei se esse fechamento é permanente ou se ele é algo temporário, mas desconfio que muitos daqueles negócios não vão conseguir se reerguer, né, pela gravidade, pela seriedade do que está a situação atual naquela região. Agora, se a gente tivesse ali no século XVIII ou no início do século XIX, esse caminho que atravessa o Morro da Conceição, que hoje se chama Rua do Jogo da Bola, no século XVIII tinha um nome muito menos poético. Era o Caminho dos Escravos. Porque o que acontecia? Até o final do século XVIII, as pessoas que chegavam ao Rio de Janeiro como escravizadas desembarcavam no que hoje é a Praça 15 do Rio. Ali era o porto principal da cidade do Rio de Janeiro. Elas saíam da Praça 15, elas atravessavam a atual Rua 1º de Março, que naquela época se chamava Rua Direita, e era a rua mais elegante do Rio de Janeiro, era a rua do grande comércio, né, das lojas de luxo. Então, os escravizados atravessavam essa rua,
iam ali pela zona portuária, iam ali pelo Morro da Conceição, até chegar no Largo do Valongo, que era onde funcionava o grande mercado para o tráfico de pessoas no Rio de Janeiro. No final do século XVIII, houve uma decisão do governo do Rio de mudar esse trajeto. Eles achavam que não era uma coisa legal para aquela elite carioca ter que assistir esses desfiles dos escravizados pela Rua Direita, que isso era muito desagradável, que aquelas pessoas que chegavam doentes, que chegavam sujas, né, depois de atravessar o Oceano Atlântico, mas era uma sociedade que dependia do trabalho escravo, né, que dependia do trabalho dessas pessoas. E a solução encontrada pelo governo do Rio foi construir um outro cais ao lado do mercado do Valongo para receber esse comércio do tráfico de pessoas. Então, se constrói um cais do Valongo, bem próximo ao mercado do Valongo, né, unicamente para esse comércio de seres humanos. Então, esse trajeto que os escravizados faziam pelo Morro da Conceição, ele deixa de existir, porque os escravizados já vão ser desembarcados ao lado do mercado. Então, o cais do Valongo fica a poucos metros do mercado. Bom, se a gente desce o Morro da Conceição, né, que é o trajeto que eu costumo fazer nessa aula, as encostas do Morro da Conceição têm hoje em dia os Jardins do Valongo. Os Jardins do Valongo são uma construção do início da República, exatamente no momento em que o Pereira Passos era o prefeito da cidade do Rio. E o Pereira Passos fez a maior reforma urbana, talvez, da história da cidade. Ele mudou muito a cara daquele centro histórico do Rio de Janeiro e ele substituiu aquelas velhas ruas estreitas do período colonial, do século XIX, por uma grande avenida construída com base nas ideias urbanísticas da França daquela época. Essa avenida se chamava Avenida Central e hoje ela se chama Avenida Rio Branco. Ela liga a Praça Mauá, no porto do Rio de Janeiro, até a Cinelândia, no centro da cidade. Então, é uma avenida que tem ali em torno de 2 quilômetros, né? E ela reorganizou o centro do Rio. Ela passou a ser essa rua mais importante em termos do comércio, em termos ali das grandes construções que estavam ali, né? Enfim, ela acaba dominando essa paisagem urbana do centro do Rio. E parte dessas grandes reformas que o Pereira Passos fez foram reformas também nessa antiga área da Pequena África. Uma delas foi pegar essas encostas do Morro da Conceição e criar nelas um jardim, um parque, né, inspirado nos modelos do paisagismo europeu. Então, você vai ter ali esse jardim artificial com uma queda d'água, com estátuas dos deuses greco-romanos. Tudo nesse jardim aponta para a Europa, aponta para a França, para a Itália, né, para essa antiguidade clássica. E esse jardim europeu é construído numa área africana, numa área afro-brasileira. E exatamente com esse projeto de apagar essa memória histórica. Exatamente com esse projeto de apagar o que era essa vivência. E de uma área que está muito associada com a história da escravidão no Rio de Janeiro. Então, todo esse projeto urbanístico vamos apagar esse passado do Rio ligado à escravidão, ligado às culturas afro-brasileiras, e vamos transformar o Rio de Janeiro numa Paris tropical.
Essa época da cidade do Rio, do início do século XX, é conhecida, inclusive, por uma expressão em francês, né? Belle Époque. É exatamente esse momento ali de modernização do início da República, mas uma modernização que se dá de maneira muito agressiva contra, né, a cultura afro-brasileira na cidade do Rio. Agora, esse lugar todo caiu em abandono a partir dos anos 40. A zona portuária ficou um lugar muito afastado dentro do Rio de Janeiro. Então, o que aconteceu para que essa área ficasse isolada geograficamente do resto da cidade? Nos anos 40, o governo brasileiro construiu a Avenida Presidente Vargas, ligando o centro da cidade à Zona Norte. A Presidente Vargas é uma avenida muito larga. Ela tem mais de 100 metros, tem em torno de 100 metros de largura. Você não consegue atravessar a Presidente Vargas de uma vez só. Você tem que parar ali em vários momentos. E a Presidente Vargas acabou sendo uma espécie de barreira geográfica também. Peraí, tem uma pergunta da Yasmin aqui. Professor, tinha alguma coisa que espelhava essa cultura afro-brasileira de maneira concreta, onde viraram os jardins? Tinha. Vou falar disso daqui a pouquinho, Yasmin. Mas toda essa área em volta do Morro da Conceição era uma área muito forte ligada a essa cultura afro-brasileira. Bom, mas então, a partir da construção da Presidente Vargas, né, a Presidente Vargas acaba funcionando como uma espécie de barreira geográfica que separa a zona portuária do centro do Rio de Janeiro. Começou ali um processo de esvaziamento, né, da zona portuária, porque as pessoas não cruzavam mais a Presidente Vargas para ir até a zona portuária. Então, aquele comércio ali foi entrando no declínio e tal. E depois a gente teve a construção de um viaduto chamado Elevado da Perimetral, que também separava, ele atravessava ali a Praça Mauá, que virou uma área muito suja, muito degradada. E quando eu era criança, quando eu era adolescente, quando eu era um jovem adulto, eu só via a zona portuária do alto. Eu atravessava a zona portuária pelo elevado da Perimetral quando eu ia para o aeroporto ou quando eu ia pegar a Ponte Rio-Niterói. Bom, eu e a maior parte dos cariocas, né? Então, ali de cima, eu via a Praça Mauá muito abandonada. Eu via os antigos armazéns do Cais do Porto muito abandonados. E essa foi mais ou menos, durante 70 anos, a história da zona portuária. Isso só começou a mudar na década de 2010, porque aí houve um novo ciclo de grandes reformas urbanas no Rio de Janeiro, associado aos mega-eventos, né? A Copa, as Olimpíadas. O elevado da Perimetral foi derrubado. A Praça Mauá passou por uma grande revitalização. Se construiu ali o Museu de Arte do Rio de Janeiro, o Museu do Amanhã, né? Ela virou uma área turística de novo. Os antigos armazéns do Cais do Porto viraram centros culturais, locais para você fazer uma festa, uma exposição, um festival de arte. E a zona portuária virou o que, no meu juízo pessoal, individual, é uma das áreas mais legais do Rio de Janeiro. Esse é um dos lugares que eu mais gosto de visitar. Esse é um dos lugares que eu mais gosto de passear. Me dói muito não estar lá, né, ao longo desse último ano. Nossa, o que eu mais queria era estar ali, ver uma exposição no Museu da Manhã e comer alguma coisa naqueles quiosques ali, junto dos armazéns, né? É uma área que eu gosto muito, tanto pelo que ela é hoje em dia, quanto por essa história que está em volta dela. E aí tem a pergunta da Yasmin, né? Mas, puxa, então essa zona aqui em volta, né, da praça, em volta do Jardim do Valongo, qual é a importância dela, né, para a cultura afro-brasileira? Bom, se a gente estiver aqui nesse Jardim do Valongo e olhar a paisagem à nossa frente, a gente vai ver isso daqui. A gente vai ver essa praça, o Largo do Centenário. É uma praça muito bonitinha, né? Uma praça muito simpática.
Bom, no século XIX, essa praça era o mercado do Valongo. No século XIX, essa praça era o maior mercado para o tráfico de pessoas, o maior mercado de compra e venda de seres humanos que tinha existido desde a queda do Império Romano. O Valongo era maior do que o mercado de escravos de Nova Orleans, ou do que o mercado de escravos de Luanda, que também eram grandes centros, né, para esse comércio global. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide uma gravura, né, do que era o mercado do Valongo no século XIX. Só que a gente tem muito poucas indicações ali ao redor para marcar essa memória. A gente tem uma mini placa, né? Aliás, isso vale não só para o mercado do Valongo, mas vale também para a Pedra do Sal, né? A gente tem ali uma plaquinha muito pequena junto da Pedra do Sal, explicando qual é a importância dela, né, para a história do Rio, do Brasil. No passado, a gente tinha uma placa maior, né, um diagrama, que tinha ali algumas informações. Depois ele acabou muito pichado, muito sujo, e acabou sendo removido, né? Mas, olha, o meu argumento para vocês é que a Pedra do Sal e o Mercado do Valongo, eles são monumentos tão importantes para o Rio de Janeiro como o Corcovado, como o Pão de Açúcar. Eles contam uma história muito importante para a cidade do Rio, para o Brasil, né, como um todo. Mas se vocês andarem ali pelo Largo do Centenário, tem muito poucas indicações do quanto ele é importante para a história do Brasil. Você pode passar por ali tranquilamente durante muitos anos, sem ver nada disso, sem saber nada disso. Agora, essa zona em volta do Largo do Centenário, ela foi e é também uma área muito importante para a história da cultura afro-brasileira. A gente tinha ali também muitas casas ligadas ao culto do candomblé, né, um dos lugares também de nascimento, de consolidação do candomblé. A gente tinha muito chamadas casas das tias, como a casa da tia Seata, né, que iam dessa área até a Praça 11. Né? A Praça 11 está a mais ou menos uns 10 ou 15 minutos de caminhada do Largo do Centenário, e que são lugares onde vai ter essa importância religiosa, cultural, musical para a cidade do Rio. E reparem também que a gente tem ali no canto direito da foto uma favela. Essa favela é o Morro da Providência. Ele foi a primeira favela do Rio de Janeiro. Então, também tem uma história que está muito ligada, né, nessa urbanização da cidade do Rio, no modo como as favelas vão ser um lugar de moradia muito importante para os descendentes dos escravizados. E no canto esquerdo, vocês podem ver um relógio da Estação Central do Brasil. Isso ajuda também vocês a se localizarem, né? Qual é o pedaço da cidade que eu estou descrevendo para vocês. Tiago, você pode falar para a gente um pouco da importância da tia Seata, né, das casas das tias, para o samba, para a história cultural brasileira? Claro, claro. Bom, dentro desse projeto, né, de tornar o centro da cidade mais europeu, mais moderno, né, eu acho que a gente precisa, e já aproveitando, Maurício, tomando aqui uma liberdade, já dando até algumas sugestões de possíveis pesquisas que Claro. dialoguem, Indica livros, documentários, né, o que você tiver. esse espaço com um pouco de RI, né? Essas reformas que foram feitas no centro do Rio, elas não tinham só o objetivo de afastar essa imagem de um centro muito ocupado pelas populações negras, né? Ela também corresponde a uma fase econômica do Brasil, numa divisão internacional de trabalho nova, né? O Brasil tinha deixado de ser um império escravocrata e precisava se modernizar, e claro que a região do Porto era muito importante para isso. Então, acho que um tema bacana também é fazer uma discussão, né, sobre como que essas reformas urbanas elas estão ligadas a uma modernização. E aí pode entrar o Nabucco, né? Enfim, são algumas discussões bacanas, né? Um outro tema bem possível é discutir a patrimonialização por parte da Unesco, né? O Cais do Valongo ele é considerado hoje patrimônio,
Chegarei lá E daqui a pouquinho, nos próximos slides. vai falar? Vou falar, vou Ah, falar. desculpa, dei spoiler, desculpa. Imagino que muita gente já sabe, né? Quer dizer, o Cais do Valongo e cada vez mais, né, esse complexo cultural da Pequena África estão sendo muito valorizados do ponto de vista internacional. E o Cais do Valongo já foi tombado pela ONU como parte do patrimônio universal da humanidade. Na verdade, eu E, estou falando da importância dessa área para o Brasil, para o Rio de Janeiro, é mais do que isso. Ela é importância para a história humana, né? Para a história global do tráfico de impressionante escravizados. como ficou tanto tempo sem ouvir falar disso, né? Como foi um processo muito bem sucedido, né, de apagar essa história do Cais do Valongo, né, resgatado só nos últimos anos. E também dá para falar da patrimonialização do próprio samba, né? Isso foi feito durante a gestão do Gilberto Gil, né? E dentro dos critérios ali que precisava, quem levou essa pesquisa adiante foi a Nilcemar Nogueira. A gente só conseguiu tornar patrimônio o samba de roda da Bahia, né? Porque você tinha falado antes que existem tipos diferentes de samba, né? O único samba que a gente conseguiu tornar patrimônio material foi esse samba da Bahia. Sobre as tias, né? Esse samba no começo ali do século XX, né? Até pelo menos a década de 30, ele é um samba muito ligado às populações que estão descendo para o Rio de Janeiro, do Vale do Paraíba, né, e de Minas Gerais. E eles, claro, que já estavam estabelecidos aqui. Então, um samba muito ligado ainda ao que a gente chama de samba rural. Um samba muito amachichado, né, um samba que parece quase um forró, que seria hoje um forró, e com uma presença muito marcante de elementos de religião afro, né, principalmente ligados ao candomblé. E os espaços onde esse samba acontecia, onde essas festividades aconteciam, era na casa das tias, que são, na verdade, mães de santo, né? Responsáveis pela sustentação dessas tradições religiosas, e que acabam tendo, e aí o Freire é um autor que pode dialogar com isso, e acabam tendo um papel muito importante em dialogar, né, entre as elites, que por mais que se colocassem como católicas, né, sempre estavam ali presentes, sempre faziam uma fezinha, né, sempre faziam ali um trabalho, tomavam uma bênção, e essas populações, né, que são mais desfavorecidas, mas que frequentam. Então, as tias do samba, né, tia Neuma, tia Ciata, elas são muito importantes como uma espécie de proteção, né? Elas que garantem uma proteção para esses primeiros sambistas, que se instalam depois dessas reformas urbanas. Essas populações elas são um pouco deslocadas, né? E uma parte delas vai para Estácio, uma parte começa a ir para Tijuca, né? E aí começa a ocupar os morros da região da Tijuca, e elas é quem vão proteger, em alguma medida, esses primeiros sambistas, né? Inclusive, tem uma história muito curiosa, né? As escolas de samba, a gente já falou disso, né? Surge ali na década de 30, e a ideia foi de um pai de santo, seu Zé Espinguela, né? Pai de santo da Mangueira, que era quem benzia, né, os sambas, tal. Ele que deu a sugestão daquilo se transformar num desfile. Então, é muito bacana a gente, primeiro, pensar, né, o papel que essas pessoas tiveram, tá, no estabelecimento do samba como um ritmo, uma expressão cultural relevante no Brasil, e talvez até esticar um pouco o argumento e pensar nesses indivíduos como intelectuais, né? O que essas pessoas estavam Sombra de fazendo. dúvida, né? Quer dizer, quando a gente for discutir o Darcy Ribeiro mais à frente nesse curso, o Darcy tem um conceito de intelectual indígena, que é alguém, e a definição do Darcy, o que é um intelectual, né? É alguém capaz de entender, compreender e explicar a sua própria cultura. Não é necessariamente alguém que tem uma cultura letrada, né? Um professor, um escritor, um jornalista, não. É alguém que está inserido nessa cultura, que entende os significados e que é capaz de compartilhar isso. E a gente tem muito essas figuras na história do samba brasileiro e de outros gêneros musicais. Vou contar duas anedotas para ilustrar o que o Thiago está nos explicando. Uma vem de Machado de Assis, né? Como vocês sabem, eu sou um grande fã do Machado, é um dos meus escritores favoritos.
E ele tem uma maneira muito sutil, mas muito interessante, de puxar várias discussões sobre a cultura brasileira. O Machado tem um conto maravilhoso chamado Um Homem Célebre, e que é a história de um compositor no Rio de Janeiro, do século XIX, que sonha em ser um grande compositor de música clássica, escrever uma ópera, né? E ser uma pessoa que vai brilhar nesse ambiente de elite. E ele tenta fazer várias composições dessa área, mas elas nunca dão muito certo. A carreira dele nunca decola. Mas ele é também um compositor de machixe, né? O Tiago mencionou esse gênero musical, né? De música popular do século XIX. Eu diria para vocês que no século XIX o machixe seria talvez o que o funk é hoje em dia, né? Um gênero popular, mas que não era bem aceito pela elite, né? Uma coisa mais complicada. E esse personagem do Machado é um compositor também de machixe, e os machiches dele são espetaculares. Ele vira uma celebridade, né? Por causa dos machiches, né? Mas ele fica muito infeliz, muito frustrado com aquilo, porque ele queria ser um compositor de elite, mas ele não consegue. Ele é um compositor muito bom de um gênero popular, né? Ele é um homem célebre por causa disso, mas ele reproduzir aquela cultura europeia de elite, que era o grande sonho dele, né? É algo que ele não consegue. Eu adoro esse conto do Machado, eu acho que ele é tão rico de significados, né? De nuances, de interpretações. E aí tem um outro episódio, aí já na década de 1910, em que o presidente era o Marechal Hermes da Fonseca, um militar muito rígido, muito conservador, mas ele era casado com uma mulher muito mais jovem do que ele, chamada Naide Tefé, e que era uma mulher da boemia. Ela era cartunista, ela era música, né? E ela fazia uns saraus no Palácio Presidencial, que na época era o Palácio do Catete, em que incluíam músicos de machixe. Isso foi um escândalo na época, né? Seria como se você tivesse hoje em dia no Palácio ali do Planalto, da Alvorada, uma apresentação de funk com a primeira-dama, né? Dançando, rebolando. Né? Vocês imaginem, né? O que seria o escarcéu ali. Né? Isso aconteceu no século XX. Né? Mas acho que é muito esse momento dessa transição, né? E que a gente já mencionou em vários momentos do curso, desses gêneros musicais, o machixe, o samba, o tango, o jazz, que nascem como coisas muito marginalizadas nas sociedades, né, como uma música de pessoas pobres, como uma música de pessoas isoladas ali, em termos da elite, e ele vai sendo, pouco a pouco, incorporado pela elite. E passando também por uma série de adaptações, de mudanças, de transformações, né? Ou quando você tem um projeto de elite, vamos trazer o carnaval europeu para o Rio de Janeiro e vamos fazer bailes de máscara, e o carioca reinventa isso vira uma coisa completamente diferente. Então, são histórias que passam muito pelo que é o Rio de Janeiro, pelo que é o Brasil, e também outros países das Américas, né? E que eu acho que está muito aí no nosso dinamismo, muito na força da nossa cultura. E isso é espetacular, Maurício, porque se a gente, por exemplo, pensar, né, que é aberta a Avenida Central pelas reformas do Pereira Passos, e aí a Avenida Central ela se torna o principal espaço dos cursos, que eram uma forma de brincar carnaval das elites, né? Você precisava ter carro, você precisava enfeitar o carro. É a origem dos carros alegóricos das escolas de samba. A galera que brincava o carnaval com os ranchos ali na pequena África, né, em volta da Praça 11, é expulsa, vai brincar para longe. E depois, quando o Darcy Ribeiro resolve construir o sambódromo, né, o projeto é uma idealização dele, o desenho do Niemeyer, existe uma discussão muito importante sobre onde vai ficar o sambódromo. Né? E resolvem fazer o sambódromo no centro do Rio de Janeiro, reocupando ali a Praça 11, né? Justamente devolvendo para as escolas de samba. Quem já foi no sambódromo vê que não é o melhor lugar para ficar. Né? Você tem do lado um viaduto, é uma área... Tinha uma fábrica, né, da Brahma antigamente ali do lado. Não é o melhor. É uma área um tanto esvaziada dentro da cidade do Rio, né? E deu muita polêmica, né, de por que escolher ali, se o sambódromo era a melhor opção. Né? O desfile já foi na Presidente Vargas também, né? Aliás, tem uma história interessante, eu não sei o quanto vocês estão acompanhando, mas está uma polêmica em curso sobre o nome do estádio do Maracanã, né? O nosso vizinho da UERJ. Como vocês sabem, imagino que vocês sabem, o nome oficial do Maracanã é jornalista Mário Filho. O Mário Rodrigues Filho foi um grande jornalista e escritor brasileiro.
Ele é menos conhecido do que seu irmão, que é o Nelson Rodrigues, mas ele é super importante para a história do Rio. Ele basicamente criou o moderno jornalismo esportivo do Rio no Brasil. E ele foi muito importante também para as escolas de samba e para o carnaval, porque ele foi o cara que inventou esse desfile das escolas de samba como a gente conhece hoje, né? E com patrocínio organizado pelo Jornal Globo, depois com patrocínio do Estado brasileiro, né? Da Prefeitura do Rio, do governo federal. Então, ele é um cara super importante para a história do esporte, para a história da cultura do Rio de Janeiro, do Brasil. Né? E o Maracanã está lá, né, ao lado da UERJ, por causa do Mauro Filho. Porque o projeto original ia ser construído talvez em Jacarepaguá, né? tinha ali outras ideias e tal. E é uma pessoa que, a meu ver, não tem todas as homenagens que ele merece. A proposta agora é mudar o nome do Maracanã para Pelé, né? Okay, é óbvio que o Pelé merece muitas homenagens, né? Mas o Mário Filho é alguém muito importante que merece ser mais conhecido, mais homenageado do que ele é. E a história dele, claro, está inseparável da própria história do Maracanã. Bom, enfim, pelo menos o Maracanã não vai se chamar Arena alguma coisa, né? Então já é um Maurício, a Yasmin tinha feito uma pergunta lá no chat, perguntando o nome da primeira-dama que sambou. Sim, eu vou colocar aqui no chat. É Nair de Tefé. Uma padroeira também, né, da boemia carioca. Né? Deveria ser uma padroeira da boemia carioca. Mas eu dizia para vocês que, no século XIX, o mercado do valongo era o maior mercado de seres humanos do planeta. Né? E a gente tem algumas gravuras, algumas pinturas que retratam o que era o valongo. Então, uma delas está aqui no slide. Então, reparem que, além de você ter ali os seres humanos empilhados, né, eles eram colocados nas lojas como se eles fossem uma mercadoria. Né? Eles estavam ali para serem comprados e vendidos. Eles dormiam nas próprias lojas, né? Tinham alojamentos para eles ali. As condições de saúde, as condições de higiene eram muito ruins. Agora, reparem que no fundo ali da pintura, vocês podem ver o mar. Justamente porque naquela época o mar vinha até aquele pedaço ali. Né? Toda essa região ali da zona portuária passou por inúmeros aterros ao longo do século XX. E havia em torno ali do mercado do valongo cerca de 200 lojas dedicadas ao comércio de seres humanos. Então, não só lojas onde você podia comprar e vender escravizados, mas também lojas de ferramentas, lojas de correntes, né? De uma série de outros objetos também ligados a essa questão da escravidão. Eu mencionava o Machado de Assis. O Machado tem um outro conto do qual eu gosto muito, chamado Pai contra Mãe, que, na minha opinião pessoal, é o melhor conto já escrito sobre a escravidão no Brasil. É um conto que eu li na aula do professor Joel Rufino. Eu mencionava o Rufino em outras aulas para vocês, né? Como um bom professor é importante para a gente, né? Eu fui aluno do Joel na década de 90, né? Quer dizer, já tem aí 25 anos, né? E até hoje eu estou aqui falando para vocês de coisas que eu aprendi nas aulas dele. Então, como um bom professor é importante, né? São coisas que ficam para a gente. E esse conto do Machado de Assis começa com uma descrição de vários objetos ligados à escravidão. Objetos de tortura, objetos de prisão, de correntes. E ele conta a história de um homem que ganhava a vida perseguindo pessoas que tinham fugido da escravidão. E uma dessas caçadas, ele vai perseguir uma mulher, né, que está grávida e que quer fugir, ele quer deixar de ser escravo. Então, é pai contra mãe por causa disso. Né? Quer dizer, o homem está fazendo esse trabalho por uma necessidade econômica, ele tem um filho pequeno. O Thiago está botando ali um link para baixar o conto. Obrigado, Thiago. Ele tem uma necessidade econômica, ele tem um filho pequeno, né, que ele tem que alimentar, que ele tem que cuidar, mas essa necessidade econômica o torna um carrasco de outro ser humano. Né? E também de uma pessoa que vai ser mãe, né, que está ali com uma preocupação. Então, é um conto muito, muito bonito, muito triste, né, porque ele mostra esse caráter trágico da escravidão. Como é que ela degrada os seres humanos, como é que ela empurra os seres humanos para fazerem coisas que ferem a nossa dignidade como pessoas.
Na bibliografia, não está nesse curso, né, mas na bibliografia do meu curso de Política Externa Brasileira, quem fez essa matéria comigo deve estar lembrado, que um dos textos que eu gosto de usar é o texto da Mary Karash, chamado A Vida dos Escravos no Rio de Janeiro do século XIX. É um livro maravilhoso dela, em que ela faz uma reconstituição fantástica do que era o cotidiano da cidade do Rio de Janeiro, né, no século XIX. E ela tem um capítulo no qual ela descreve o mercado do Valongo muito bem. Você se sente como se você estivesse entrando naquele mercado no século XIX. Então, para quem já fez o meu curso, né, acho que já deve ter passado por esse texto em algum momento, eu costumo usá-lo como bibliografia. Para quem não fez ainda, fica com uma recomendação de leitura. Né? E até quando eu era adolescente, quando eu estava começando a ler sobre essa história do Rio de Janeiro, eu li sobre o mercado do Valongo e eu ficava muito na dúvida, né? Onde era esse negócio? Onde era o cais do Valongo? Não tem cais nenhum ali no centro do Rio, como assim? E por que eu tinha essa dúvida? O cais do Valongo é esse aí que está no slide, para vocês verem. Só que esse cais foi literalmente enterrado durante 100 anos. Naquelas grandes reformas do Pereira Passos, no início do século XX, ele foi colocado debaixo da terra e ele só foi redescoberto, ele só foi reescavado na década de 2010, como parte dessas grandes obras ligadas ao ciclo de mega-eventos no Rio de Janeiro. E agora ele foi tombado pela ONU, tombado pela Unesco, e ele é patrimônio universal da humanidade. Então, qual é a importância dele para essa história que a gente está contando hoje? Ele foi, a partir do final do século XVIII e até 1830, o principal porto brasileiro de desembarque de escravizados. A estimativa é que até 1 milhão de pessoas tenham passado por ele ao longo dessas décadas. Né? É o auge do tráfico de escravizados no Brasil, e até 1 milhão de pessoas tenham passado por ele. Então, essas pessoas eram desembarcadas no cais do Valongo e elas caminhavam por alguns metros, acho que não chega ali a 1 quilômetro, até o mercado do Valongo, que fica ali onde está aquela grande árvore ali no final dessa foto. Então, ele foi um cais construído junto do mercado, exatamente para facilitar o tráfico de escravos. E, como eu dizia para vocês, ele antes ocorria por um outro porto, né, no que hoje é a Praça 15, e isso incomodava um pouco as elites da época, então teve ali aquela mudança. Em 1830, o governo brasileiro aboliu oficialmente o tráfico de escravos. Eu digo oficialmente porque esse tráfico continuou a acontecer de maneira muito liberada ao longo dos 20 anos seguintes. Mas aí ele já era oficialmente contrabando. Era um pouco o que a gente discutia na aula sobre Joaquim Nabuco, né? Quando ele vai fazer o questionamento jurídico da escravidão, daquelas pessoas que tinham entrado no Brasil como escravas depois de 1830. E aí, para mais ou menos fingir que a lei estava sendo cumprida, o governo brasileiro vai fechar o cais do Valongo para esse comércio de escravos. Esse comércio vai se dar de maneira clandestina, ali por Cabo Frio, pela região dos lagos, por outros portos. E esse cais vai ser depois reformado, remodelado, no início do Segundo Reinado, quando o jovem imperador Dom Pedro II se casa. Ele se casa por procuração com uma princesa italiana, né, a Teresa Cristina, e ela vem de Nápoles para o Brasil e ela desembarca nesse cais. Só que aí esse cais já passou por uma reforma e ele virou o cais da Imperatriz. Se vocês olharem com atenção a foto, vocês vão ver que tem duas camadas diferentes de pedra. Tem uma camada em que essas pedras estão maiores, né, em que elas estão ali com são pedras mais elegantes e tal, e tem uma camada de pedras mais simples. Essa camada de pedras mais simples, que estava por baixo, era o do antigo cais dos escravizados. Depois, quando ele é reformado para a Imperatriz, né, ele vai passar a ser cais da Imperatriz e vai ter aí essa reforma mais elegante, mais luxuosa. E quando houve esse enterramento do passado, literalmente era um passado que estava sendo varrido ali para debaixo do tapete, a única coisa que ficou
foi essa coluna que está ali na foto. E essa coluna tem as armas da família imperial, e ela estava ali para marcar o lugar do cais da imperatriz. Ela estava ali para lembrar aos cariocas, né, de que a imperatriz Teresa Cristina tinha desembarcado como parte ali desse processo, né? Mas não tinha nada ali para lembrar que ali tinha existido o cais do Valongo. As pessoas passavam por ali sem saber esse pedaço tão importante da história, né, que hoje a ONU considera um patrimônio da humanidade, assim como várias áreas ligadas ao tráfico de escravos no Caribe, nos Estados Unidos, né, em países africanos. Nas últimas décadas, houve um movimento muito importante de valorização desse patrimônio. No caso brasileiro, é um momento que começa a partir da redemocratização. Até a redemocratização, o Brasil só tombava como patrimônio histórico, né, igrejas ou fortalezas ou construções ligadas à história portuguesa, ligadas à história europeia. Bom, se a gente sair ali do mercado do Valongo e caminhar também ali mais uns 10 minutos, a gente vai chegar no que era o cemitério dos Pretos Novos. No século XVIII, no século XIX, aquela área da cidade era um terreno baldio, e era um terreno onde se enterravam essas pessoas que tinham acabado de chegar no Brasil como escravizadas e que estavam muito doentes, estavam muito fracas, não resistiam àquela travessia do Atlântico, elas morriam, e elas eram enterradas ali numa vala comum, sem nenhum tipo ali de cuidado e nada do gênero. Depois, ao longo dos anos, aquele cemitério deixou de ser utilizado e ele virou uma área de moradia. Mas ninguém sabia direito mais onde é que era aquele cemitério. Tinha algumas indicações de que ele estava por ali, mas ninguém sabia direito onde era. Na década de 90, um casal comprou um sobrado nessa região. E, ao reformar esse sobrado, ao fazer escavações ali, eles começaram a encontrar muitos esqueletos. Eles ficaram apavorados. Eles acharam que tinha ocorrido uma chacina ali naquele sobrado. Chamaram um amigo que era delegado de polícia, né, para ajudá-los. E, no fim das contas, eles acabaram descobrindo que aqueles esqueletos eram esqueletos de mais de 100 anos de idade, às vezes mais de 200 anos de idade. Eram esqueletos daquelas pessoas que tinham sido trazidas ao Brasil como escravos, tinham morrido e tinham sido enterrados naquela área. Então, por isso se chamava Cemitério dos Pretos Novos, né? Eram novos porque eles tinham acabado de chegar ao Brasil. E esse casal acabou mergulhando nessa história, se envolvendo profundamente com essa história, e eles transformaram esse sobrado num centro cultural. Ele hoje em dia se chama Instituto dos Pretos Novos. Vocês podem visitá-los, né? Eu já levei algumas turmas da UERJ lá para fazer visitas. E aí o chão é uma escavação arqueológica, inclusive pelos nossos colegas de arqueologia da UERJ. E eu estava conversando com eles recentemente, a Yasmin está dizendo que já visitou. Eu estava conversando com eles recentemente, e quando a gente voltar até a aula presencial, eu quero muito fazer uma aula conjunta da arqueologia com relações internacionais para a gente visitar esse lugar, para a gente visitar a Pequena África e conversar sobre o que esse lugar tem de importante, né, para os nossos vários cursos. É uma visita muito legal, o Thiago está dizendo que eles têm cursos online, né? Eu fiz uma visita guiada com eles pela Pequena África, que foi ótimo, assim, fundamental para montar essa aula que eu dou para vocês, né? E vale muito a pena visitar, prestigiar esse lugar, eles vão aprender muito, vão conhecer muito também sobre a história da Pequena África. E aqui no Cemitério dos Pretos Novos eu encerro o nosso passeio virtual, né? Espero que em breve a gente possa voltar a ter essa aula presencialmente e abro agora para perguntas e comentários de vocês. Nossa, professor, bom dia. Bom dia, Anderson. Primeiramente, eu estou bem triste por a gente não poder fazer essa aula presencialmente, estar em contato direto com essa cultura, sabe? E eu anotei alguns pontos aqui que eu achei muito interessante em relação às aulas, a aula e também das aulas passadas. Foi em relação, às comunidades perto,
de como eu estava descendo, eu fui na casa de uma amiga, ela mora lá em cima, na comunidade, né? Aí essa casa foi da avó dela, e a avó dela era escrava, bisavó, né, tatara. Aí ela virou e falou assim, tava eu mais ela e mais um amigo, ela virou e falou assim, nossa, por que minha avó veio pegar uma casa logo aqui em cima, com tanto terreno lá embaixo para pegar? Aí, tipo, aí a gente entrou na discussão, né, de como os pretos naquela época arrumavam casa lá em cima para fugir. Aí eu achei Exatamente. incrível. Eles iam morar no alto dos morros porque eram as áreas que as elites não queriam. Porque o Uhum. transporte era E muito também era ruim, difícil era muito acesso. difícil, né? Inclusive, hoje em dia, Uhum. desde a Constituição de 88, a gente tem, inclusive, o reconhecimento de várias dessas áreas urbanas como quilombos. Os Sim, quilombos não estavam só lá em Palmares, né, no interior remoto do Brasil, eles estavam dentro das cidades também. Aquela área em uhum. volta da Pedra do Sal tem toda uma disputa jurídica pela propriedade daqueles imóveis, se eles podem ou não ser considerados quilombos urbanos. Então, você Sim. tem literalmente uma disputa pelo espaço da cidade, que vem ali Uhum. do final do século XIX, do início do século XX. Aí eu, sim, demais. Eu achei incrível, sabe, esse pensamento assim que a gente vive no lugar, mas a gente não sabe a história dele, assim. E quando a gente para pensar, a gente vê que tem muitas histórias ali que a gente deixa passar. Olha, pessoal, essa aula está gravada, né? E eu queria fazer um convite para vocês, né? O vídeo dela vai estar disponível e vocês podem compartilhá-la com quem vocês quiserem. Compartilha com a sua amiga, Anderson. Essa história é Vou também a história compartilhar, da sim. família delas, né? Vamos fazer o Sim, seguinte, eu sim. vou postar essa aula no meu canal do YouTube, porque assim fica Tudo mais bem. fácil, né? É só compartilhar o link, não precisa baixar o arquivo nem nada, e vocês podem dividi-las com quem vocês quiserem, né? A Pode Pamela deixar, está dizendo que professor. essa é a aula mais comentada de RI, né? Olha, não sei se é a mais comentada, mas assim é talvez a aula que eu mais gosto de dar. Por várias razões, né? Essa história, como vocês devem ter percebido, é uma história que me emociona muito, que me apaixona muito, né? É uma área da cidade que eu descobri há muito pouco tempo. Isso vem da década de 2010 em diante, né? Eu sou um deslumbrado pelo Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é meu país, né? E como eu já disse para vocês, em algum momento da vida, eu quero escrever um livro sobre a história do Rio, né? Dessa perspectiva internacional, né? E com certeza a Pequena África vai ter um papel super importante nisso. E acho que é uma história que a gente tem que conhecer melhor. Muitas pessoas, quando eu levo, né, os alunos para essa aula na zona portuária, eu ouço muito uma frase que é mais ou menos assim: puxa, professor, eu passava por aqui várias vezes e eu não sabia dessa história. E olha, o que eu estou falando aqui para vocês hoje é uma versão resumida do que é essa aula passeio, né? Porque essa aula passeio tem umas 2 horas e pouco de duração, de maneira geral. Mas não tem problema, quando a gente puder voltar a fazer a aula presencial, a gente faz essa aula. De repente, a gente marca uma manhã de sábado, né? Que aí não mexe com o horário da universidade. A gente faz uma aula bacana, legal, e depois vai almoçar ali na Praça Mauá, ali naqueles quiosques, naqueles restaurantes ali ao ar livre, né? Nossa, que saudade de fazer isso. Assim. E outra coisa também, professor, que eu achei muito interessante em trazer, foi como para a escola medicina, as escolas que eu estudei, eles não dão tanta relevância a essa história do Rio, no ensino médio, nem no ensino fundamental. Tipo, é uma coisa mais internacional sobre a história, tipo, não foca na nossa cidade, no que a gente que passou por aqui, sabe? Eu achei muito interessante levantar isso aqui. Pô, que bom, Anderson. E Eu fico muito feliz. Assim. A, a Pamela está comentando que ela aprendeu muito sobre a história do Rio no Rolê dos Favelados. Né? Se não conhecem, vale a pena. Pamela, bota aí o link para gente. Eu não conheço, acho que é muito legal. Né? E agora, quando eu fui à escola, né, nos anos 80, nos anos 90, a história que eu aprendi na escola era também uma história muito voltada para a Europa. Eu não sei como é que está hoje em dia no ensino médio. Né? Os meus sobrinhos são crianças, né? Ainda não chegaram lá. Obrigado, Pamela. A Pamela está compartilhando ali a página. Eu espero que tenha mudado hoje em dia. E é para mudar. Né? Eu estava conversando muito com vocês, com o Thiago, sobretudo, que eu acho que a história que a gente ensina para vocês no curso de RI, seja na graduação, seja na pós, ainda é uma história muito eurocêntrica. Ainda é uma história muito voltada para a Europa, em menor grau para os Estados Unidos, mas que fala pouco de África, que fala pouco de Ásia, que fala pouco da própria América Latina, né? E a gente tem que mudar isso. Acho que talvez o maior desafio que a gente tenha hoje, do ponto de vista profissional, é formar no Brasil
uma elite profissional capaz de entender esse mundo mais global no qual a gente está vivendo, capaz de navegar entre as culturas africanas, entre as culturas latino-americanas, entre as culturas asiáticas, né? E isso é tão legal, isso é tão interessante, isso é tão gratificante, enriquecedor, né? Claro, a gente tem que conhecer também a história da Europa, isso também é importante para a gente, para a nossa formação, mas não é só isso. Bom, tem uma pergunta da Carolina. Essa lei que está proibindo o tráfico de escravos, né? Ela está inserida na lei para inglês ver, né? Exatamente isso, Carolina. Inclusive, essa expressão, né, lei para inglês ver, vem dessa lei. Porque o governo brasileiro aprova essa lei em função de um tratado internacional com a Inglaterra, que foi uma exigência da Inglaterra para o reconhecimento da independência do Brasil. Então, basicamente, o que os britânicos dizem para o governo brasileiro é o seguinte: nós vamos reconhecer vocês como um país independente, mas, em troca, vocês têm que abolir o tráfico de escravos até 1830. Então, o governo brasileiro passa essa lei, né, porque era uma exigência internacional, mas ele não tinha o menor interesse em implementá-la. E aí, naquela época, não era só o governo brasileiro. Esse era o sentimento dos principais partidos políticos, né? Do Partido Conservador, do Partido Liberal. Né? Isso era o sentimento de uma boa parte da opinião pública brasileira. Isso só vai começar a mudar lá pela década de 1850. A gente vai discutir um pouco mais desse ambiente político brasileiro do Segundo Reinado, mais à frente no curso, quando a gente entrar nas aulas sobre o Raimundo Fauro, os donos do poder, e como é que era esse sistema político brasileiro no Império. A Vitória está dizendo que o irmão dela está no ensino médio e que, infelizmente, não mudou muito ainda esse quadro. É uma pena, né? Inclusive, a gente tem no Brasil, desde a década de 2000, uma lei obrigando as escolas a ensinarem história da África. Essa lei é muito legal, ela é muito boa, mas ela não foi acompanhada até agora, realmente, de bons programas de formação de professores. Olha, digo para vocês também, se a gente abrir amanhã um concurso para professor de RI na UERJ, para ser alguém especializado em África, vai ser muito difícil encontrar candidato. Tem muito pouca gente que estuda o tema. Agora, eu queria compartilhar com vocês uma ótima notícia, eu já falei disso em algumas turmas, mas acho que não ainda nessa, que a gente vai ter agora, em maio, a defesa da nossa primeira tese de doutorado na pós-graduação da UERJ, né? E que vai ser feita por um aluno africano, pelo Lucian, que nasceu na Costa do Marfim e foi criado lá e no Benin. Ele chegou ao Brasil como refugiado em 2014, sem saber falar português. E nesse período de 7 anos, ele aprendeu o idioma, fez mestrado com a gente. Eu tive o prazer de orientar o Luciano na tese de mestrado dele, sobre política externa brasileira para a África. E agora foi o primeiro aluno do doutorado a terminar a tese. O que é ainda mais surpreendente, porque o Lucian não é da primeira turma de doutorado, ele é da segunda. O cara é tão bom, o cara é tão fera, que ele da segunda turma vai terminar antes dos alunos da primeira turma. E a tese do Lucian é uma tese sobre a missão de paz da ONU no país natal dele, na Costa do Marfim. Então, olha que interessante. A gente tem um aluno africano numa universidade latino-americana com um olhar do sul global, escrevendo sobre uma intervenção da ONU num país africano. Isso é muito interessante. E é isso que a gente tem que fazer mais. É isso que a gente tem que estimular. Esse tipo de pesquisa original, criativa, dinâmica, que está realmente acrescentando coisas para o nosso debate intelectual. Como é o projeto do Tiago também, que é super legal, super inovador, super criativo, né? Então, é fazer coisas novas, é fazer coisas originais, sabe, que mexam com a gente, que apaixonem a gente. Professor, Diga, Yasmin. Também é muito interessante, né, a gente observar como os processos eles se repetem e simplesmente nunca mudam. Desde que você falou daquela mudança do caminho dos escravos saindo do Morro da Conceição e também da criação do jardim, né? Sempre nesse movimento de esconder
essa população marginalizada, assim como rola volta e meia, né? Os tapumes para tampar as favelas, ou enfim, coisas Exatamente, né? de gênero. A Como diferença é que a gente tem já há muito tempo no Brasil, né, uma contracorrente valorizando essa história. A gente viu em outras aulas como desde o modernismo brasileiro, né, a gente tem artistas, intelectuais no Brasil olhando essa história e dizendo isso aqui é uma coisa importante, isso aqui é uma coisa que tem que ser valorizada. A gente tem muitas vezes essa relação hipócrita da elite brasileira com a cultura popular, né, em que, como dizia o Tiago, essa elite lá no início da República ia nas casas de candomblé, né, ia lá receber a bênção, né, mas depois ela não queria ser vista com esses pais de santo, né, depois ela não queria ser vista, né, participando desse tipo de circuito cultural. E aí a gente tem a primeira-dama que faz uma roda de machixe, né, o Anderson está dizendo que muitos políticos iam também, com certeza. Até hoje em dia, né? Até hoje em dia tem muito político que vai lá pedir a benção, né? Afinal de contas, a política brasileira não, ela não se faz sem algum nível de proteção, intervenção sobrenatural, né? Mas essa relação é hipócrita, né? Que o cara vai lá, ele precisa daquele serviço, daquele benefício, mas depois ele não quer admitir que passou por aquilo, né? Quem quiser, Maurício, tem um pai de santo que foi muito importante, né? Que foi uma figura pública, né? Ia nos programas de televisão, aparecia com foto, que é o Joãozinho da Goméia, lá de Caxias, né? O nome de santo dele é o Tata Londirá, e foi uma figura muito importante na publicização do candomblé, né? Quase que uma popularização, tal. É uma história muito interessante. O terreiro dele estava em risco lá em Caxias hoje, não existe mais, né? É um terreno só, mas estava em risco de desaparecer. A prefeitura queria se desfazer, então está com um processo de patrimonialização lá. Mas é bem bacana a história dele, bem E interessante. olha, essas disputas culturais, né, pelo espaço público, pelo espaço urbano, elas continuam até hoje. Por exemplo, quando houve essa remodelação da zona portuária, da Praça Mauá, a prefeitura construiu ali dois grandes museus, que são museus excelentes, o Museu da Manhã e o Museu de Arte do Rio de Janeiro. Agora, teve muita gente ali que se incomodou, teve um debate forte na época, né? Assim, por que não um museu ligado à história da cultura afro-brasileira, um museu ligado a essas tradições? Porque ali era a pequena África. Então, o Museu da Manhã, ele parece uma espaçonave, né? Ele está completamente separado do que é essa história. Agora, eu já trabalhei com a equipe do Museu da Manhã, eles têm uma equipe de projetos culturais e educacionais maravilhosa, e eles são muito sensíveis a isso. Então, eles tentam muito fazer projetos, fazer exposições que contem um pouco essa história. O Museu de Arte do Rio, a mesma coisa. Eles fizeram há alguns anos uma exposição sobre os 100 anos de samba, que foi maravilhosa, foi muito legal. Né? Então, acho que é um espaço para a gente valorizar, para a gente ocupar, para a gente estar fazendo coisas, né? É muito bacana. Ai, meu Deus, que saudade de estar lá. Assim. A gente tem que voltar para lá o mais rápido possível, né? E eu gosto muito dessas aulas presenciais também, para tirar um pouco a gente do ambiente da sala de aula, da universidade, né? Mas também porque, em muitos casos aqui no Rio, bom, a gente tem muitos alunos da UERJ que vieram de fora, né? Que são de outras cidades, e mesmo aqueles que são nascidos e criados no Rio de Janeiro, muitas vezes não conhecem a zona portuária. O mais provável é que os pais de vocês nunca tenham ido lá, porque eles são de uma época em que aquela área era uma área muito abandonada, muito isolada. Então, é importante também para isso, né? Para a gente redescobrir esse pedaço tão legal, tão estimulante, tão interessante da nossa cidade. Bom, gente, mais perguntas, mais comentários? Professor, eu tenho uma pergunta. Diga, Você Cláudio. consegue ouvir? Sim, sim, perfeito. Então, a minha pergunta é do governo Pereira Passos, né? Que ele estava preocupado em apagar o passado do Rio de Janeiro ligado à África. Só que esse período que ele governa coincide com o pré-modernismo na literatura, que é um período marcado Lima por Barreto, expor, Euclides da Cunha. sim, expor mais a realidade brasileira da forma que ela é, um contraponto com o romantismo. Então, eu queria saber como que não teve uma
uma pressão, né, dos artistas e também de outras pessoas para manter vivo esse passado na antiga capital do país, que fazia um movimento inverso, né? Ótima pergunta, Cláudio. O que aconteceu? Na época, você não tinha ainda, nem no Brasil, nem na maioria dos países, né, uma visão de que era importante preservar aquela arquitetura, de que era importante preservar aquele casario, aqueles monumentos. Isso só vai começar a acontecer no Brasil depois da Revolução de 30, né? E ainda de maneira muito incipiente, muito ligada, né, na herança portuguesa, né, das igrejas, das fortalezas e tal. Então, o que havia na época era uma visão de que aquele passado era um passado de pobreza, de sujeira, quando não de barbárie cultural, e que a cidade ia ficar muito melhor com aquelas reformas. Então, quando Pereira Passos demole os cortiços, quando ele cria a Avenida Central, ali no coração do centro, ele vai modificar muito essa geografia do Rio de Janeiro, essa cara de centro da cidade. E junto com a Avenida Central vão ser construídos grandes prédios culturais e políticos que até hoje estão no coração do Rio de Janeiro. O Teatro Municipal, o Museu Nacional de Belas Artes, a Biblioteca Nacional, a Câmara dos Vereadores, a Assembleia Legislativa vai ser um pouco dessa época também, né? E todos eles com uma arquitetura muito europeia, às vezes até meio ridícula, né? A arquitetura da Assembleia Legislativa, por exemplo, o Gilberto Freire vai criticar muito isso, ela tem ali uns romanos de toga, que não tem nada a ver com o Rio de Janeiro, não tem nada a ver com o Brasil, né? Então, de vez em quando, você tinha essas críticas também a ele. Houve, claro, uma mobilização popular contra essas obras, que vai culminar na revolta da vacina, em 1904, né? Mas, na época, não havia muito essa percepção, não era consensual de que você tinha que preservar essa arquitetura. E mesmo mais tarde, né, mesmo quando a Avenida Presidente Vargas foi construída, eu implico muito com a Presidente Vargas. Tá? Para mim, ela é um dos grandes erros da história do urbanismo do Rio de Janeiro, porque ela desfigurou completamente uma área importante da cidade. Era para ela ser uma grande área de comércio, que ela nunca conseguiu ser. Ela é muito esvaziada, até hoje em dia. E para se construir a Presidente Vargas, você teve que demolir muita coisa. Igreja colonial, casas antigas. Teve um momento que chegou a se discutir demolir a Candelária. Assim, meu Deus, essa Candelária, para mim, é a igreja mais bonita do Rio de Janeiro, né? Mas tudo isso, em algum momento, teve ali em discussão, teve ali no radar, né? Então, assim, as coisas, às vezes, demoram muito para mudar, né? E, às vezes, elas não mudam para melhor. Sim. Obrigado, professor. Nada, eu que agradeço. Mais algum comentário? Bom, pessoal, então encerramos por aqui. Até passamos bastante hoje do tempo, né? Mas acho que é um tema tão legal, tão empolgante, né? Que é bacana a gente também ter um pouco mais de flexibilidade, né? Então fica essa minha promessa para vocês, né? E para as outras turmas também que não puderam fazer essa aula presencial. Quando a gente puder ter novamente aula presencial, a gente marca uma manhã de sábado, vamos fazer esse passeio, vamos nos reencontrar com a nossa cidade, né? Infelizmente, eu diria que pelo rumo que estão as coisas, eu acho que só no ano que vem, né? Eu acho que vai ser muito difícil a gente ter algum momento como esse ainda em 2021. Mas o que eu tenho dito também para muitas pessoas, né, para colegas professores, para outros alunos, vamos torcer pelo melhor e vamos nos planejar para o pior. Vamos nos planejar para mais um semestre online, mas vamos torcer para que a gente possa voltar aí o mais rápido possível. Esse é o meu desejo, essa é a minha esperança. Ok? Então, um grande abraço para vocês. Eu vou compartilhar a aula no meu canal do YouTube e depois, na quarta-feira, eu passo o link para vocês poderem compartilhar com amigos, com parentes. Ok? Um grande abraço.